Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Elcimara. Nós estamos estudando a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, a Lei 7.498 de 1986. Hoje nós vamos estudar o artigo 11, que trata das atividades do enfermeiro. Mais precisamente, nessa aula, nós vamos abordar as atividades privativas do enfermeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever. Deixe também o seu like, ative o sininho de notificação que você vai ser notificado das nossas próximas aulas. Vamos à nossa aula de hoje. Artigo 11. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhe. Então, aqui no artigo 11, essas atividades do enfermeiro vão estar divididas entre atividades privativas, que são aquelas atividades que somente o enfermeiro pode executar, não pode delegar a outros membros da equipe. A outra atividade está relacionado ao enfermeiro como membro integrante da equipe de saúde. Então, ele faz parte de uma equipe de saúde e ele vai estar realizando atividades que também serão realizadas por outros profissionais, ou seja, não é exclusivo dele. Iniciando aqui as atividades privativas. A primeira atividade é em relação à direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e privada, que está representado nesse organograma, onde podemos observar que a direção de enfermagem está abaixo da direção geral, mas está ao lado das outras direções dos outros serviços. Chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Podemos observar nesse organograma que a chefia de enfermagem materno-infantil, que é a chefia de serviço, nós temos também as chefias das unidades, onde a chefia do serviço materno-infantil é um enfermeiro e das unidades são outros enfermeiros, da unidade pediátrica, da unidade obstétrica e da unidade neonatal. Então, cada unidade terá seu enfermeiro que irá chefiar essa unidade. Organização e direção dos serviços de enfermagem de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. Então, nós estamos observando que responsabilidade do enfermeiro, toda a parte de gerenciamento, tanto da parte administrativa, quanto de recursos materiais e recursos humanos, ok? Ele que vai organizar e dirigir esses serviços de enfermagem e suas atividades técnicas. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Então, essa parte gerencial administrativa que o enfermeiro realiza na assistência de enfermagem, a questão do planejamento, da organização, da coordenação, execução e avaliação, na hora de prestar assistência a um paciente, a um cliente, deve ser realizado pelo enfermeiro. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. O enfermeiro ele pode sim atuar nessas áreas de consultoria, de auditoria, pode emitir pareceres desde que se trate de conteúdos de matérias voltados para a enfermagem. Consulta de enfermagem é uma atividade também privativa do enfermeiro. Nenhum outro membro da equipe pode realizar uma consulta de enfermagem. Prescrição da assistência de enfermagem. Quem prescreve a assistência é o enfermeiro.
Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Então, os cuidados diretos a esses pacientes graves deve ser realizado pelo enfermeiro, é uma atividade privativa dele. O técnico pode sim auxiliar o enfermeiro nessas atividades, não diretamente, que ele vai auxiliar, ele vai assistir ao enfermeiro. Quem irá realizar os cuidados diretos é o próprio enfermeiro. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica. Todo cuidado que exija um conhecimento científico mais aprofundado, tá? Deve ser realizado pelo enfermeiro, ok? Porque precisa ter um embasamento científico e o enfermeiro é o profissional capacitado para tomar decisões imediatas. Então, cabe ao enfermeiro realizar essa atribuição. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões que tratam exatamente sobre esses conteúdos. Vamos aqui para a primeira questão do ano de 2019 da banca IBFC. A lei de número 7.498 de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências. Em seu conteúdo, são descritas as atividades privativas em que o enfermeiro pode desenvolver. Sobre estas, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, as alternativas abaixo tratam-se, na grande maioria, das atividades privativas. Então, tem uma que não é. Então, exatamente a incorreta. Vamos identificar, então, nas alternativas. Alternativa A, educação visando a melhoria de saúde da população. Então, essa atividade não é uma atividade privativa, ok? Então, nós já temos a nossa resposta. Vamos observar as outras alternativas. Organização e direção do serviço de enfermagem de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras deste serviço. Nós estudamos anteriormente que toda a parte gerencial, administrativa, é função do enfermeiro. Consulta de enfermagem também é uma atividade privativa, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem também é privativo do enfermeiro. Então, a nossa alternativa incorreta é a alternativa A. Segunda questão, de 2018, da banca IBFC. De acordo com a legislação vigente, assinale as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiros ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, vamos analisar cada uma das afirmativas e vamos identificar se elas são falsas ou verdadeiras. Vamos aqui para a primeira afirmativa. É uma atribuição exclusiva do enfermeiro prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Então, a prescrição de medicamentos, ela não é uma atribuição privativa do enfermeiro, porque outros profissionais da equipe de saúde também podem prescrever. Então, é uma afirmativa falsa. Próxima afirmativa. Além da inserção do catéter vesical, os cuidados de monitoração e registro das condições do sistema de drenagem, do débito urinário e do balanço hídrico são atividades exclusivas do enfermeiro no âmbito da equipe de saúde. Então, aqui, a inserção do catéter vesical é um procedimento que exige o maior conhecimento técnico do enfermeiro, então cabe a ele realizar, mas o monitoramento e o registro das condições do sistema de drenagem, débito urinário, balanço hídrico, não é exclusivo dele. Outros membros da equipe também podem realizar. Então, nós temos aqui uma afirmativa falsa. Próxima afirmativa. É uma atribuição exclusiva do enfermeiro realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica
e capacidade de tomar decisões imediatas, exatamente o que trata uma das atividades privativas. É uma atribuição, então é verdadeira essa afirmativa. É uma atribuição exclusiva do enfermeiro realizar planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Nós vimos que sim, toda a parte administrativa, gerenciamento, organização, coordenação é privativo do enfermeiro. Então, nós temos uma alternativa, uma afirmativa verdadeira. Vamos analisar então de cima para baixo. Então, nós vimos que a primeira é falso, a segunda é falso, terceira é verdadeiro e quarta é verdadeiro. Então, nós temos falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Próxima questão, de 2013, ainda da banca IBFC. Considerando a lei de número 7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem. Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Então, nós temos a primeira afirmativa. Uma das atividades privativas do enfermeiro é a realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local quando necessário. Bem, essa atividade pode ser realizada pelo enfermeiro obstetra ou o enfermeiro ou a obstetriz, tá? Mas não é privativo do enfermeiro. Então, nós temos essa primeira afirmativa, ela é incorreta. Segunda afirmativa, uma das atividades privativas do enfermeiro é a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde públicas e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde. Nós vimos na questão anterior que a prescrição de medicamento não é privativo, que outros membros da equipe podem também prescrever. Então, a afirmativa segunda está incorreta. Então, só nos resta a afirmativa terceira. Uma das atividades privativas do enfermeiro é a consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Então, a nossa resposta correta é a afirmativa, né? A, que apenas a terceira está correta. Para você que ficou até o final da nossa aula, o nosso muito obrigado. Aproveite para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação que você irá receber as nossas próximas aulas.